A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos sair de pé, vamos entrar em comunhão com o Senhor. Aleluia. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por atos, conscientes ou inconscientes, lembrados ou esquecidos por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo que não é agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. Meu Deus, no nome de Jesus, nos perdoe, sim. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe todos os pecados cometidos que estavam gerando impedimento na nossa vida, no sentimental, no espiritual, no familiar, no social, nos estudos, no concurso, no exercício da profissão. Pai Celestial, no nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, para que não haja nenhum impedimento na nossa vida. Pai Celestial, no nome de Jesus, nos perdoe dos pecados cometidos, que daria lugar ao diabo, aos demônios para agirem, ou usar pessoas, ou influenciarem pessoas em alguma dimensão espiritual no físico, através de setas ou dardos inflamados, na manipulação de pensamentos, pessimismo, negativismo, pesadelos, sonho da carne. Pai Celestial, no nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade para o diabo agir. Pai Celestial, no nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, pois pecamos contra o Senhor, contra o céu, contra as suas leis, contra a sua palavra. Nos perdoe no nome de Jesus. Pai Celestial, também liberamos o perdão para as pessoas que precisarem receber da nossa parte a liberação do perdão, Senhor, cumprindo assim a sua palavra na nossa vida, cumprindo assim a sua vontade, Senhor, para que tenhamos um coração em obediência a Ti, em obediência às Suas leis, à Sua palavra. Nós liberamos o perdão, Senhor, porque no passado o tempo da ignorância era olho por olho, dente por dente, mas conforme a Sua palavra agora é pelo amor, Senhor, é pelo amor pelas almas as quais o nosso Senhor Jesus derramou a sua vida na cruz do Calvário, em favor de todos, para que se une um só corpo, Senhor, todas as nações, reinos. Por isso nós liberamos o perdão e oramos, meu Senhor, para que o Evangelho do Reino nos alcance, no nome de Jesus, pois assim foi feito na nossa vida, no tempo da ignorância. Mediante a nossa confissão, os pecados já não foram mais imputados por injustiça, mas todos quantos são confessados são perdoados, Senhor, porque nós temos juntamente o Senhor, nosso Redentor, aquele que nos está redimindo dos pecados pelo seu sangue e nos dando vida na sua presença através da sua própria vida, que foi derramada ali na morte de cruz. Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Senhor, por essas maravilhas realizadas na nossa vida, por este projeto de redenção consumado na cruz do Calvário, quando o seu Filho, nosso Senhor Jesus, se ofereceu para vir para o resgate, para unir novamente, juntamente ao Senhor. Quando disse assim o Senhor: então o que faremos, o que diremos, o que faremos agora? Aí o seu Filho, nosso Senhor Jesus, declara juntamente no Senhor: envia-me a mim. Te agradecemos por este projeto de redenção, Senhor. Nós te agradecemos por ter realizado essas maravilhas na nossa vida. Quando entregaste o seu Filho Jesus, que não tinha pecado, que desceu do céu e veio em carne, para um sacrifício, derramando a sua vida, fazendo assim a substituição, Senhor. Nós te agradecemos por esse projeto de redenção consumado na cruz do Calvário. Te
Te agradecemos por ter tido paciência conosco quando ainda vivíamos no lamaçal do pecado e do engano, andando no curso deste mundo, fazendo aquilo que é abominável aos seus olhos, os quais no passado éramos inimigos do Senhor, quando vivíamos no pecado. Te agradecemos, meu Senhor, por ter tido paciência conosco e levantado os seus profetas, os seus ministros do Evangelho, pastores, doutores, mestres, as quais de alguma maneira nos lançou sobre a nossa vida a palavra, quando nos convidaste para vir à sua igreja. E através da fé salvífica, confessamos publicamente que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, fazendo assim o elo de ligação novamente, Senhor, nos colocando juntamente no Senhor, através do seu Filho Jesus, que é o nosso Deus, que nos justifica pelo seu sangue, junto a Ti, ó Pai Celestial, e pela manifestação do Espírito Santo, Ele está aqui presente conosco, cumprindo assim a Sua palavra na nossa vida, Senhor. De onde tiver dois ou mais reunidos, Ele estaria no meio deles. E sabemos que o Senhor está conosco na pessoa do Espírito Santo. Sabemos que o Senhor está aqui conosco, Senhor, através do Seu Espírito. Porque aquele que verdadeiramente tem o Espírito de Jesus, este é Filho de Deus. Aqueles que receberam o Espírito de Cristo, o qual Cristo habita na consciência deles, este tem a Jesus, tem ao Filho e tem ao Pai, pela manifestação do Espírito Santo. Nós te agradecemos, meu Senhor, por estar aqui conosco, nesta reunião, onde o Seu nome é glorificado, Senhor, e exaltado, onde tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto o Espírito Santo tem o nosso louvor e a nossa adoração, tanto no corpo quanto no Espírito. Somos gratos, meu Senhor, por estar nos ensinando através da Sua palavra, pela ação do Espírito Santo, testificando em nossa consciência as sagradas Escrituras e o entendimento da mesma. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui presente, de cada irmão, de cada irmã que está assistindo pelo link, e daqueles que não são convertidos ainda, Senhor, mas que muito em breve estarão passando pelo batismo do arrependimento, para dar testemunho do que o Deus da Bíblia fez na vida de cada um deles, assim como tem feito na nossa, nos dando a paz, a prosperidade, vida longa na Sua presença, e o direito da eternidade, Senhor, de morar em Jerusalém celestial. Receba nesta noite, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, porque estamos aqui justamente para isso, te louvar, te adorar, glorificar e exaltar o Senhor da vida, o nosso Deus, o Senhor Jesus, e o Deus Pai, o qual enviou, e o Espírito Santo que está presente aqui na nossa vida, Senhor, que através do sangue de Jesus, fazendo o elo de ligação junto ao nosso Pai Celestial, onde podemos, através do sangue de Jesus, comparecer ante a face do Senhor, entrando no santuário do Santo dos Santos para comparecer diante de Ti, Senhor, te louvando e te adorando e glorificando e exaltando e agradecendo o Senhor por todas as coisas que tem feito na nossa vida, porque escreveu uma nova história, uma história de vitória, uma história de conquista, onde o Senhor está pelejando em nosso favor. Como está escrito, confia no Senhor, tudo Ele fará. É no Senhor, Deus da Bíblia, que nós confiamos. É no Senhor, Deus, que nós reverenciamos e glorificamos. E temos um coração de obediência a Ti e a Sua palavra. Nós te agradecemos por este momento solene, Senhor. Receba a nossa adoração aqui nesta noite, nosso louvor. Permaneça na nossa vida a cada dia, Senhor. Então, estando-nos dormindo acordado,
a sua presença na nossa vida, nos separando de todo o mal, Senhor, onde através do sangue derramado na cruz, da obra do Espírito Santo, nos fazendo a separação entre nós e todo o mal, e todo o império das trevas. Que o Senhor Jesus esteja entre nós e todas as forças do mal, do inferno, para que possamos cada vez mais conquistar, Senhor. Jesus, nós convidamos o Senhor para estar aqui conosco, e fique entre nós e o império das trevas, nos separando de todo o mal pelo teu poder. O Senhor já venceu a morte, venceu o inferno, venceu os principados, poderes e governos, nos colocando juntamente ao Senhor nos lugares celestiais, para te glorificar, Senhor, te exaltar. Esteja conosco nessa caminhada, Senhor. Fique na nossa presença, fique em nosso meio, para que se cumpra a sua palavra em nossa vida, no nome de Jesus. Te agradecendo por essa oportunidade, Senhor, de anunciar o Evangelho do Reino, as notícias boas, as quais foi nos dada na cruz do Calvário, Senhor, quando fizeste ali a substituição. Que essas boas novas de paz, essas notícias novas, chegue a cada alma, a cada vida aqui nessa cidade, aqui neste bairro, nesse estado e neste país. Que as boas novas, as notícias de redenção, realizadas ali na cruz do Calvário, Senhor, quando o Senhor mesmo nos compraste pelo teu sangue carmesim, nos compraste por um alto preço, com a sua própria vida e o seu próprio sangue, nos resgatando novamente para o nosso Pai Celestial, pois nos compraste, nos deste o selo de propriedade sua, nos deste o Espírito Santo, que é a marca da promessa, para aqueles que creem. E nós cremos, Senhor. Por isso nós te agradecemos por este momento e este entendimento, de saber que o Senhor é nosso Deus e não há outro Deus na nossa vida. É o Deus único e verdadeiro, que é o nosso Senhor. Não precisamos de intercessores, mas sim do Deus da Bíblia, o Deus único e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus o qual anunciou a Abraão: saia do meio da tua parentela e vai para uma terra a qual te indicarei. É este Deus único o qual nós servimos, o Deus que é completo em todas as coisas, e que tem um amor tão grandioso que deste o teu próprio Filho para nos salvar, Senhor, nos comprando novamente para o nosso Pai Celestial. Te agradecemos por este momento, pelo entendimento da palavra, Senhor. Receba nesta noite nosso louvor, nossa adoração, porque somos gratos por saber que o Senhor está presente na nossa vida. Somos gratos, meu Senhor, por saber que nosso nome já está escrito no livro da vida, e que muito em breve estaremos pessoalmente, juntamente com o Senhor, te louvando, te glorificando e te exaltando, um grande coral de adoradores, Senhor, que reconheceram o que foi feito na cruz do Calvário, quando cumpriu assim as promessas, cumpriu as profecias, as quais foi anunciado ao Salvador, que não apenas estariam salvando o corpo, mas também estava salvando o espírito, porque a glória da segunda casa é melhor que a da primeira, Senhor. O ministério do nosso Senhor Jesus está acima do ministério de Moisés. Oh, aleluia! Deus maravilhoso e Senhor dos exércitos todo-poderoso, esteja conosco, Senhor, caminhando juntamente, com o braço estendido
aleluias. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo na cabeça, era fogo nos pés, era fogo na cabeça, era fogo, Senhor. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira.
Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 3 ao 6. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 6. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandastes, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes, e rompiam-lhes a rede. Amém. Senhor, abra a porta da sua palavra, para que eu fale dos seus mistérios, para que manifeste, Senhor, como me convém falar no nome de Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Aqui é um princípio de prosperidade, um princípio de abundância. Mas para que venha ocorrer a prosperidade, a abundância na vida de alguém, a primeira coisa que nós temos que entender também é a lei de Deus, a lei da obediência. Ouvir a voz do Senhor e obedecer. Pedro diz: Senhor, pescamos toda a noite, nada pegamos, mas conforme o Senhor está mandando, eu farei. Aí houve uma grande prosperidade, ao ponto das redes começarem a se romper. Em seguida eles deram sinal para os outros pescadores para ajudá-los. E na palavra do Senhor diz que os 2 barcos foram cheios de tanto peixe que eles pegaram. Princípio da obediência. Quando eu digo para os irmãos: olha, leia as Escrituras Sagradas, veja o que Deus está dizendo na sua palavra, aprenda o que Deus quer na sua vida, veja as promessas de Deus, veja tudo o que Deus prometeu para você. Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, mas se for da vontade, fulano vai ser curado. Se for da vontade de Deus, fulano vai ser abençoado. Uma coisa eu aprendi com os estudos bíblicos, estudos dos irmãos aqui na igreja, é que Deus não tem sentimento humano. Por isso que Ele é Deus. Deus não tem sentimento de dúvida. Deus não tem um sentimento de fraqueza. Por isso que Ele é Deus. As dúvidas do ser humano não faz parte da consciência de Deus e nem do seu caráter. Essa é a diferença entre Deus e todos os outros seres. Quando nós obedecemos a Deus, irmão, nós temos um coração de obediência à sua palavra, é impossível ver prosperar. Se nós temos um coração de obediência à palavra de Deus, nós vamos despertar a fé em nosso coração. Nós vamos compreender que Deus quer sempre o melhor para a nossa vida. Nós podemos aprender de Deus desde o princípio. Como que Deus age? Deus não gosta de pessoas rebeldes, desobedientes. O primeiro que rebelou contra Deus foi o diabo. E Deus expulsou-o da sua presença. E juntamente com aqueles que foram corrompidos pelo diabo, a terça parte dos anjos caíram junto com ele.
Porque Deus não tolera a desobediência. Seguindo o mesmo caminho, Adão e Eva caíram porque desobedeceram às ordens de Deus. Quando Deus disse para eles que comerem todos os frutos do jardim, menos do conhecimento do bem e do mal, eles duvidaram de Deus. O diabo colocou a dúvida, eles acreditaram. E ainda quis esquivar do pecado meu que havia cometido. Quando Adão disse para Deus: olha, a mulher que o Senhor me deu, eu comi. Quer dizer, Deus é culpado, né? Tentando esquivar do erro. E o que aconteceu em seguida? Deus o expulsou do jardim do Éden. Colocou ali na porta do jardim 2 anjos com espada de fogo desembainhada. E eles não podiam entrar mais no jardim do Éden, porque não poderiam comer da fruta, da árvore da vida. Viver eternamente no pecado. Então a desobediência, irmãos, ela separa o homem de Deus. Observe que Pedro segue justamente o raciocínio da obediência. Senhor, pecamos a noite toda, não pecamos nada. Mas como o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Então o primeiro critério, irmãos, na vida de um crente é conhecer as Escrituras Sagradas. Saber o que Deus tem para você. De uma coisa eu tenho certeza: vida longa com abundância. Em Efésios capítulo 1, o Senhor disse: obedecei os vossos pais no Senhor, que aumentarei os seus dias de vida. Em Êxodo capítulo 23, versículo 25 ao 26, assim diz a palavra do Senhor: e servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, e o número dos seus dias cumprirei. O que Deus prometeu foi vida longa. Mas quantos são esses dias que Deus prometeu para você e para mim, meu irmão, minha irmã? 120 anos. É só você ler Gênesis capítulo 8, a respeito do dilúvio. Vocês vão ver que Deus prometeu 120 anos. Quando Deus prometeu para os judeus, também essa bênção nos estenderam. Quando Deus disse que tiraria do vosso meio as enfermidades. Jesus disse para os judeus: olha, eu não vim para me rogar a lei, mas para cumprir a lei. Quando as pessoas iam até Jesus e confiavam nele, não importa a enfermidade, ou a doença, ou o defeito físico que tinha, Jesus o libertava. Não existe sequer um que procurou Jesus e confiou nele que não fosse curado. Uns ele dizia: a vossa fé te salvou. Quer dizer, confiou no Senhor Jesus e foi salvo. Mas outros eles diziam: a tua fé te curou. Outros ele dizia: seja feito segundo o vosso coração. Mas todos quantos foram até Jesus, nenhum deles voltou de mão vazia. Porque existia uma promessa, irmãos. Existiam as promessas de Deus para os judeus quando vivessem em obediência, quando eles depositassem a sua fé em Deus, confiando no Senhor. Como está escrito: confia no Senhor, tudo Ele fará. Esse é o Deus ao qual nós convertemos a Ele. É o Deus das promessas, é o Deus das bênçãos, é o Deus da vida eterna na sua presença. Quando o Senhor diz: eis que eu coloco diante de vós
Senhor nas cartas doutrinárias. Aquele que pecava não peque mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que bebia não beba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fornicava não fornicava mais, aquele que mentia não minta mais, apresentando assim frutos dignos de arrependimento. Quando nós estamos em obediência, irmãos, é impossível que sejamos derrotados, é impossível. As pessoas que buscavam Jesus, estavam confiando nele, elas foram abençoadas porque existiam as promessas lá atrás que Deus havia prometido para eles. E essas mesmas bênçãos, elas se estendeu às outras nações e reinos, daqueles os quais converteram a Jesus. Quando nós vamos para a Escritura, nós vamos entender os mandamentos, as promessas, as leis de Deus, o Novo Testamento. É para o crente, não para o incrédulo. É para aquele que crê que Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador de sua vida. Para aquele que crê que Jesus é o único que pode redimir dos pecados. É o único que, através do seu sangue, há purificação dos pecados. Através do seu nome, há o perdão dos pecados. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a prosperidade vendrá na sua vida, não tem meio termo, irmão. Quando vocês têm obediência à palavra de Deus, a abundância será feita na sua vida. Terá uma vida de abundância. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Vida longa e abundante. E com grande detalhe, com saúde, com paz. Jesus declara aos judeus: olha, em mim tereis paz. No mundo tereis aflições. Cada um escolhe aquilo que ele quer. Quando é colocada a palavra, quando nós anunciamos a palavra para alguém, nós estamos justamente fazendo: olha, tem a bênção e tem a maldição. Se você largar a religiosidade e converter a Jesus, você vai ser abençoado. Então não adianta chegar para alguém e falar assim: não, mas eu vou orar pelo fulano de tal, porque eu gosto dele, porque eu gosto dela, porque é meu parente. Não é assim que funciona o mundo espiritual, irmãos. Deus estabeleceu leis no reino celestial. O diabo desobedeceu, foi rebelde às leis de Deus, foi derrubado. Adão e Eva também receberam as leis, a ordenança de Deus. Desobedeceram e caíram. Foi viver em tribulações e dificuldades, porque eles tinham que produzir o seu próprio alimento. Sair do paraíso e para a selva plantada, fazer tudo. Eles tinham que fazer tudo, sendo que eles tinham tudo pronto. Quando o homem está em desobediência a Deus, ele vai estar debaixo de sofrimento, de tribulações, de luta, dificuldades, porque está como inimigo de Deus, como está em Romanos. O apóstolo Paulo diz: olha, quando vivíamos no pecado, éramos inimigos de Deus. Jesus veio fazer a reconciliação. Através de morte de cruz, nos compraste novamente para Deus. Então, quando nós estamos em obediência, você vai viver em abundância. Quando você está em obediência à palavra de Deus, você vai ver a prosperidade, a fartura. A morte prematura, irmãos, não faz parte da palavra de Deus. Quando eu vejo pessoas novas, 20, 30, 50 anos, partindo, eu sei que algo não está certo. Porque o que Deus prometeu no dilúvio foi 120 anos. O que Deus prometeu depois, através do ministério de Moisés, que cumpriria os nossos dias,
que não haveria estéril no nosso meio, não haveria aquela que abortasse. O que Deus quer para cada irmão, para cada irmã: saúde, vida longa e próspera. Quando Jesus estava conversando com o apóstolo, com Saulo, que até então se tornou o apóstolo Paulo, Paulo perseguia a igreja, perseguia os crentes. Aí Jesus aparece diante dele e diz: olha, por que tu me persegues? Ele diz: Senhor, quem é o Senhor qual eu persigo? Ele diz: eu sou Jesus qual tu persegues. Mas Jesus tem todo o poder no céu, todo o poder na terra. Na verdade, ele perseguia o seu corpo, a sua igreja. Ele perseguia os converter a Jesus. E disse para ele: olha, como é duro para ti recalcitrar como os aguilhões. Quando a pessoa faz alguma coisa que não me agrada, irmãos, tem hora que dura 24 horas. E eu vejo a pessoa já colhendo daquilo que ela plantou. Porque Deus, Ele cumpre a sua palavra em nossa vida. Quando nós estamos em obediência, pode até surgir por um caminho, mas por 7 eles fugirão. O apóstolo Pedro, no seu ministério, com todo o poder da manifestação do Espírito Santo, até a sombra dele, por onde ele passava, tantas enfermidades quanto os espíritos imundos fugiam das pessoas. Se ele fosse passar numa rua, o pessoal colocava nas famílias, nas macas, os doentes, os enfermos. Ele passava no meio. O apóstolo Pedro não precisava nem de orar, irmãos. Ele bastava passar no meio. O mal fugia. Qual a diferença que tem do apóstolo Pedro e dos crentes de hoje? Chama-se obediência. Ele obedecia ao Senhor, e o Senhor mostrava para todos que, mediante a obediência, o milagre, a fartura, tudo acontecia. Então seja obediente à palavra de Deus. Obedeça ao Senhor. E toda oração tem que ser feita conforme a palavra de Deus. O Senhor, em Malaquias capítulo 3, ele diz para os judeus daquela época: olha, trazei para mim o dízimo, as ofertas para a casa do tesouro, que abriria a janela do céu sobre a sua vida. Repreenderei o devorador. Agora sai do texto mais adiante, o que ele diz: adiante de mim um memorial. Quer dizer, há uma lei estabelecida por Deus, que vai abrir a janela do céu sobre a sua vida. Tudo quando nós seguimos o princípio, que são as leis de Deus, o mundo espiritual vai nos sujeitar, porque assim Deus já ordenou que seja feito. A oração sua não vai falhar. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Todas as coisas contribuirão juntamente para o seu bem, em obediência à palavra de Deus. Agora entra um princípio que eu gosto muito: leia as Escrituras Sagradas. Não deixe ser enganado por religiosos, por teólogos, por professores da lei. Obedeça o Senhor, irmãos. Se você olhar bem, Jesus não foi colocado no sinédrio como um sumo sacerdote. Jesus estava liberando
Jesus estava expulsando demônios. Alguns rabinos chegaram para ele. Quem lhe deu tal autoridade para fazer isso? Ele não pertencia ao cinema. Se Pedro fosse analisar a visão dos religiosos da época, ele não ia obedecer a Jesus, mas sim aos religiosos aquilo que eles ensinavam para eles. Jesus estava anunciando o Evangelho para uma multidão. Em seguida ele manda Pedro: vai para as águas mais fundas, e lá você vai lançar a rede. Quer dizer, em obediência a ti, Senhor, a sua palavra, eu vou lançar a rede, porque eu pesquei a noite toda e nada peguei. Ele obedeceu a Jesus e não aos religiosos. Ele obedeceu a Jesus e não aos teólogos. Ele obedeceu a Jesus e a sua palavra, irmãos, e não aos mestres da lei. Então, antes que você obedeça a algum dirigente de igreja, veja se está conforme a palavra de Deus para você obedecer. Se não estiver conforme a palavra de Deus, irmãos, não obedeça. Se criar uma lei neste país através da nossa Constituição, que a lei infringir as leis de Deus, não obedeça. O apóstolo Pedro estava diante, juntamente, me parece, com Tiago. Quando os sacerdotes em reunião diz para eles: olha, não faça mais isso, não anuncie mais o nome desse moço, desse homem, não fale mais o nome de Jesus para a multidão. Em seguida eles deram uma surra, e eles disseram: entre obedecer os homens e a Deus, eu obedeço a Deus. Obedeça as leis de Deus, não obedeça a religiosos, não obedeça as leis que infringem a palavra de Deus, porque assim estariam pecando contra Deus. Quando o povo de Deus estava no cativeiro durante 70 anos, quando Ezequiel e Daniel eles entenderam, através das profecias de Jeremias, eles começaram a analisar as profecias, eles entenderam que eles iriam sair do cativeiro. Mas observe como que eles oraram: Senhor, pecamos contra o Senhor, pecamos contra o céu, perdoa-nos, Senhor, destes pecados que nós cometemos. Mas quem pecou não foi eles, ou os antepassados deles, mas eles disseram: pecamos contra o Senhor e contra o céu. Foram separados de Deus, foram para o cativeiro durante 70 anos. Quando eles passaram a obedecer a Deus, eles voltaram para construir os muros de Jerusalém e reconstruir a cidade a qual eles tinham jogado para fora, levado cativo para a Babilônia através de Nabucodonosor, mantendo ali durante 70 anos prisioneiros. Pecaram contra Deus, pagaram caro. Quando nós vemos as pessoas sofrendo no dia de hoje, irmãos, é porque estão pecando contra Deus, estão pecando contra a sua palavra. Entre obedecer aos homens, obedeça a Deus. Examine as leis de Deus. Foi assim que Ezequiel e Daniel fizeram, porque Deus havia falado com Jeremias, e Jeremias escreveu essas profecias, o porquê eles estavam sendo punidos, porque estavam pecando contra Deus. Nós temos as pessoas de hoje sendo punidas, porque estão no lamaçal do pecado, do engano, vivendo debaixo de tribulações, vício, adultério, sendo conduzida cada vez mais para as profundezas dos abismos, andando no curso deste mundo segundo a vontade do diabo, que é o filho do pecado, que é o homem do pecado. Mas quando você obedece à palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, as coisas vão mudar na
leia, examine as Escrituras Sagradas. Veja que realmente Deus tem para você. Me parece que são mais de 2.400 a 2.600 bênçãos contidas na palavra de Deus. Faz parte da sua vida, da minha vida. O que Deus quer para você é o melhor. Deus não quer em nossa casa, em nossa vida, enfermidades. Nos dá essa garantia também no Salmo 91, quando disse que nenhuma peste perniciosa chegaria à nossa casa. Quer dizer, nenhuma doença nova vai chegar à nossa casa. Quando Deus nos prometeu que tiraria do nosso meio as enfermidades. Quando Deus prometeu que haveria de cumprir os nossos dias, fazer-se cumprir os nossos dias de vida. Quando Deus prometeu em Deuteronômio 28 toda sorte de bênção em todas as áreas da nossa vida. Na nossa conversão, através das cartas doutrinárias, nós podemos entender em Gálatas que nós somos herdeiros das mesmas promessas, as quais os judeus eram herdeiros. E quando Jesus na crucificação, Ele uniu todos em um só corpo, já não mais grego, nem romano, nem judeu. A bênção agora estendeu a todos. A nossa conversão, irmãos, nós fomos colocados em um testamento qual essas bênçãos nós somos herdeiros delas. Faz parte da sua vida, da minha vida. Quando você obedecer ao Senhor, segundo a palavra dele, você vai prosperar. Quando Deus fala conosco através da sua palavra, você vai ser abençoado. Como Deus disse mesmo, está escrito, meu irmão, meu irmão. Quando o diabo tentava Jesus, ele usou as Escrituras Sagradas. Ele usou Deuteronômio, ele usou Êxodo, usou o Salmo 91. E essas Escrituras Sagradas? Então, se você obedece ao Senhor segundo o que está escrito, você vai ter a vida abundante, vida longa. Então, antes de obedecer um religioso, ou aqueles que nem sequer conhecem a palavra de Deus, obedeça ao Senhor. Faça conforme Ele está te ensinando. Mas como vou saber que Deus está me ensinando? Nós temos um manual de instrução. Faça um propósito de vida. Leia a Escritura Sagrada em um ano. Ou você começa no Novo Testamento, depois vai para o Velho Testamento. Ou começa com os dois simultâneos. Mas examine as Escrituras. É nela que contém a chave da vitória. Examine as Escrituras. Porque é nela que é a palavra da vida. Jesus pregava um sermão duro. E aquelas pessoas estavam incomodadas com a fala de Jesus. Aí saiu outro. Aí ficaram só os 12 discípulos. Aí Jesus disse para eles: vem cá, e vós, não vão sair? Aí Pedro responde. Interessante, tudo é apóstolo Pedro, irmãos. Peraí, tudo ele pulava na frente. Aí o apóstolo Pedro diz: Senhor, mas somente o Senhor tem a palavra da vida. Aprendam isso. Somente em Jesus tem a palavra da vida. Somente em Jesus você vai ter a palavra da vitória. Porque Jesus, através da sua palavra, já te garante a vitória. Eu estava para o irmão ontem, quando eu pregava para o irmão, quando eu fui no evento. Aí conversando com ele, olha, Romanos, me parece capítulo 4. Deus não olha para as coisas presentes, mas sim para as coisas futuras. Me parece que é Marcos ou Lucas, capítulo 11, o Senhor diz: se pedires alguma coisa em meu nome, crendo que já recebeu, tê-lo-ei. Quer dizer, você já recebeu. Então você nunca vai orar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor abra a porta de emprego para mim.
Essa oração está errada. Senhor, eu quero que o Senhor me dê este carro. Você vai na concessionária, no carro bem bonito lá, e eu ia falar assim: Senhor, me dê este carro. Essa oração está errada. Se alguém está enfermo, a pessoa diz: Senhor, me dê a cura. Essa oração está errada. Você vai olhar da seguinte maneira: Senhor, o Senhor já me deu este carro. Senhor, o Senhor já me deu a cura. Senhor, o Senhor já abriu a porta de emprego para mim. Esta é a oração certa. Você está aos olhos da fé, confirmando uma coisa que você não viu com os olhos humanos, mas viu com os olhos espirituais que o Senhor já te deu. Como nós podemos afirmar isso? Pelas promessas, pela palavra de Deus, e já nos deu a vitória. Pela palavra de Deus, você já tem a vitória. A oração correta não é que o Senhor vai lhe dar, o Senhor já te deu. O Senhor não vai te dar a vida eterna, o Senhor já te deu, mediante a confissão sua pública, através do batismo do arrependimento. O Senhor já te deu a vida eterna. O Senhor já te deu a sua morada na Jerusalém celestial. Ele não vai te dar, ele já te deu. A sua morada, o seu endereço já está pronto. Ele não vai te dar, já deu. Deus não olha para as coisas do presente, mas para as coisas do futuro. Irmãos, quando Deus dá uma revelação, através do arrebatamento de sentido, ou através de visão, ou através de audição, é porque já está pronto no mundo espiritual. Quando eu vejo algo através do arrebatamento de sentido, é de 1 a 3 dias para se cumprir. No máximo 5 dias cumpre aquilo que eu vi arrebatamento de sentidos. Mas como que eu vou ver uma coisa que vai cumprir daqui a 5 dias? Porque já está pronto. Já foi dado. A oração correta é que você já recebeu aquilo que você deseja. Se quer uma cura, já está curado no nome de Jesus. Por que pedir ao Senhor algo que Ele já lhe deu? Isso significa que está duvidando de Deus ou não sabe orar. Se você tem obediência à palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você nessa noite você vai confirmar que você já recebeu a vitória. Qual área da sua vida? Não importa. Não olhe para as circunstâncias favoráveis, mas olhe para Jesus, o Senhor da vida. Lázaro tinha 4 dias depois de morto, Jesus trouxe ele de volta. É impossível isso, mas é possível para ele. Não olhe para o tamanho do problema, mas olhe para o tamanho do milagre. Não olhe com dúvida, mas sim com os olhos da fé. Pedro disse para Jesus: Senhor, mestre, pescamos a noite toda, mas o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Se ele tivesse duvidado, qual seria o testemunho dele? Qual seria o testemunho de Pedro se Pedro falasse: ah, Senhor, pescamos a noite toda, larga isso para lá, amanhã a gente pesca. Ah, Senhor, deixa para lá, já estamos cansados, já batemos a noite toda nesse rio aí, nesse mar, não pegamos nada, deixa isso para lá, Senhor, hoje a lua não está boa, a lua não está boa de pescar hoje, deixa isso para lá, Senhor. Mas essa foi a posição dele. Pescamos a noite toda, mas o Senhor está mandando. Irmãos, há um termo interessante, até o povo mudando, como costuma falar: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se Jesus já te deu a vitória, então ore corretamente. Agora, tem um detalhe: ande em obediência à palavra de Deus. Confie no Senhor, tudo Ele fará.
Senhor. Todas as pessoas que foram até Jesus, não importa o problema, o tamanho do problema, nenhum voltou de mãos vazias. Só tem um fato interessante na Bíblia. Quando Jesus cura 10 leprosos, eles pedem Jesus a cura, Jesus libera a cura. Mas eles não encostaram em Jesus, estavam tudo de longe, porque os leprosos eram separados daqueles que não tinham lepra. Aí eles cantam Jesus, filho de Davi, pedindo a cura. Jesus não está. E eles afastaram naturalmente, foram embora caminhando. Aí eles começam a olhar para eles mesmos e começam a observar que eles estavam curados da lepra, os 10 leprosos. Aí um volta para agradecer a Jesus, quer dizer, teria que voltar os 10, mas voltou só um. Aí Jesus, Senhor, eu vim lhe agradecer porque eu recebi a cura e tal, aquele negócio todo. Para glorificar o Senhor, eles prostravam diante dele. Aí Jesus pede indaga a ele: mas eram 10, cadê os outros 9? Ah, Senhor, não sei, eu sei de mim. Eu sou grato pelo que o Senhor fez na minha vida. É um dos fundamentos em meu coração, irmãos, ser grato porque Deus tem feito na minha vida, ainda vai fazer na minha vida. Seja grato ao Senhor. Judas comia no prato de Jesus, tanto que ele disse no momento da traição: olha, alguém de vós há de me trair. Aí eu digo: é só eu, Senhor. O outro: não, é fulano, é Beltrano. Não, aquele que mete comigo o pão no mesmo prato, aquele que comia junto com Jesus, irmãos. Tem pessoas que vão para a igreja, recebem as bênçãos, de repente some. Começa a frequentar a igreja, de repente começa Deus a abrir as portas da prosperidade e elas vão embora. Eu todos os dias agradeço a Jesus. Todos os dias. Não há sequer um dia em minha vida que eu não agradeço ao Senhor por ter mudado a minha história. Mudado para o melhor. Porque no pior eu já vivia. Vivia com tribulação, dificuldade, luta, de peleja, de derrota. O coração cheio de maldade, de malícia. Nada rompia. Nada ia para frente. Fazia de tudo para tentar algo na vida, nada dava certo. Até que um dia estava em meu coração: tem que ir para uma igreja. Agora o interessante é o seguinte: eu tinha que ir para uma igreja de crente. Sabia que normalmente fazia o culto nos domingos. Eu folgava na quarta-feira. Sim, bom, vou ter que largar este emprego que eu trabalho à noite, se não tem como eu congregar. Larguei o emprego, foi uma dificuldade terrível, mas eu vou para a igreja. Aí de repente abri um emprego numa empresa, ganhando pouco, mas eu vou ficar aqui mesmo. Ali eu batizei. Chegou um ponto que as coisas estavam rompendo ainda. Quando eu reclamava para aqueles mais experientes, eu disse: não, irmão, é assim mesmo, as lutas, as dificuldades. Mas no momento de Deus você vai ser abençoado. Eu vou explicar para vocês qual é o momento de Deus na sua vida. No dia que você nasceu de novo. Este é o momento de Deus em sua vida. Muitas vezes a pessoa ora para ter uma prosperidade ou para crescer no seu trabalho, receber a promoção. Também há um momento de preparação. Mas o momento de Deus na sua vida foi no dia que você nasceu de novo e se tornou filho de Deus por adoção. Recebeu a identidade de filho, o seu nome no livro da vida, a marca da promessa, o Espírito Santo de Deus e o selo de propriedade do Senhor. Quando Ele novamente resgatou você para Deus,
através da própria vida dele. Nos compraste para Deus por um alto preço. Então, o momento de vitória seu é agora, irmãos. Pedro, não deixa para depois, não. Senhor, semana que vem vamos pescar. Na semana que vem você me abençoe, então, larga isso para lá agora. Não foi assim que ele disse, irmãos. Foi no momento em que o Senhor falou com ele. Quer dizer, conforme a sua palavra, Senhor, eu vou pescar agora. Irmãos, a nossa fé, ela tem que ser manifesta naquele momento em que Deus falou contigo. Você tem que expressar a sua fé e não deixar para depois. Amanhã pescamos, depois da manhã nós vamos pescar. Ou no mês que vem, se a lua não está boa, está muito frio, está calor demais, a água está muito agitada, mas não está bom hoje para pescar. Mas a visão dele não foi essa, irmãos. A visão dele foi: Senhor, o Senhor está mandando, eu vou pescar. O Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Foi para um lugar mais fundo, lançou a rede, ele encheu. Aí ele viu o milagre do Senhor. Ele viu a prosperidade de Deus mediante a obediência. Ele viu a fartura na sua vida mediante a obediência à palavra do Senhor. Jesus está falando contigo nessa noite pelo ministério de profeta. Jesus está falando na sua consciência do que você tem despertado na sua fé. Obedeça ela agora, irmãos. Feche os seus olhos. Pense no Senhor da vida, Jesus. Na sua palavra, nas suas promessas. Faça a sua oração, que seja sentado, que seja de pé, que seja de joelho. Você que está assistindo pelo link, se está no sofá, que seja no sofá, que está na cama, que seja na cama. Mas faça a sua oração agora com fé. Aplique a fé. Obedeça o Senhor. Está em seu coração que você conquistou o que você está pedindo ao Senhor. Então nessa noite você já pegou a chave da vitória. Você já conquistou os seus sonhos. Cubra sua cabeça, feche seus olhos e ore o Senhor agora. Pai Celestial, no nome de Jesus eu confio no Senhor Jesus. Sei que o Senhor está aqui. Não estou vendo, mas conforme a sua palavra, o Senhor está aqui. Conforme a sua palavra, o Senhor está aqui presente, o Senhor mesmo prometeu, Senhor. Eis aqui a sua igreja, Jesus. Eis aqui este ministério. Há milhares e milhares de ministérios neste momento em oração, louvor, adoração, uns pregando, outros orando, outros louvando. Ouça todos, Jesus, pois é um só corpo. É a sua igreja que está orando, está glorificando neste momento. Em vários lugares, este Pai, nos 4 cantos, norte a sul, de leste a oeste. Em outros países, Senhor. Ou se nesse fuso horário, outro fuso horário, mas estavam orando, estavam glorificando, ou ainda está por orar para glorificar, mas ouça a oração de cada um. Porque todos foram unidos em um só corpo. Mas em especial também neste lugar, porque nós cremos, Senhor. Os irmãos estão assistindo pelo link, estão orando. Os que estão aqui presentes, conforme as suas promessas, nós recebemos a chave da vitória. Conforme as suas promessas, se cumpriu a nossa oração, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Porque toda oração feita conforme a sua palavra, Senhor, já está confirmada. Se 2 ou mais estão em comum acordo aqui na terra, também está feito nos céus. Pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus. Amém. Glórias a Deus, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. E amém bem forte para Jesus. Glória a Deus. Você vai repetir comigo essa profecia.
vai dizer do que você orou. Senhor Jesus, eu confirmo a minha oração. Aí você fala a oração que você fez. E eu confirmo a minha oração, Senhor. Porque eu creio que eu já recebi. Eu creio que o Senhor já me abençoou. Eu creio que o Senhor já me libertou. Eu creio, Senhor. Porque conforme a sua palavra, Senhor, eu venci. Conforme a sua palavra, a vitória já me foi dada. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Agora eu quero ungir os irmãos e as irmãs. Em seguida, eu ministrar a bênção também que eu estou assistindo pelo link. E que essas bênçãos venham estender também, Senhor. Aqueles que nós tínhamos futuro essa ministração. Que aos olhos da fé creram. Que despertou em seu coração a fé. Para contemplar as maravilhas da parte do Senhor. Que já nos abençoou. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pai Celestial, no nome de Jesus. Eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link. As bênçãos do Senhor já os perseguirem e alcançaram, Senhor. No nome de Jesus. A sua palavra é viva e verdadeira, Senhor. Os teus anjos estão a serviço daqueles que alcançaram a salvação. Já levou a cada um deles, aqueles à direita. Já levou a chave da vitória. No nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus eu consagro ao Senhor os dízimos e ofertas. Eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar e ofertar, Senhor, os abençoo no nome de Jesus. Para que tenha com fartura e que voluntariamente devolva a 10ª parte no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. No nome de Jesus, eu repreendo amargo, devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome de Jesus, eu os expulso do nosso meio, da nossa vida. No nome de Jesus, todo mal sai e vai para os mais profundos abismos da escuridão. No nome de Jesus. Amém. Senhor, conforme a sua palavra, há um memorial diante do Senhor. Que o Senhor abriria a janela dos céus sobre a nossa vida e derramaria toda sorte de bênção. Que seja feito, Senhor, conforme a sua palavra. Já está feito. No nome de Jesus. Amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Esteja de pé. Aleluia, Senhor. Levante a mão direita e repete comigo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.